Eu acho que a vida é um aprendizado, a gente sempre vai aprendendo, o convívio com as famílias empresárias é riquíssimo, uma coisa que eu já faço há mais de 15 anos, então a melhor faculdade é o dia a dia, a experiência. Bem-vindo, bem-vinda, Gláucia Vieira da G2, uma consultoria de SAP Business One, o sistema de gestão preferido dos CFOs e dos investidores. E esse programa é para você, empresário, gestor, executivo da pequena e média empresa. Hoje meu convidado é o professor, economista e empresário Thomas Lans, da Thomas Lans Consultores, e o tema é Conselho Empresarial. Thomas, muito bem-vindo, fique à vontade por aqui, é um prazer falar com você sobre o tema de hoje. Eu quero começar pelo basicão aqui para você nos explicar o que é um conselho empresarial, qual que é a sua função e como é a estrutura de um conselho. Bom, Gláucia, é um grande prazer estar com você e poder trocar ideias, e já pela primeira pergunta, que é de muito interesse, eu vou explanar um pouco a questão dos conselhos. Na realidade, todo mundo, quando a gente fala de conselho, pensa num super conselho de administração, como a gente vê nos filmes, uma mesa com 50 pessoas, mas na realidade não é nada disso. Toda e qualquer empresa pode ter um conselho, e a gente divide basicamente o conselho, eu divido em 3 tipos de conselho: o conselho de família, o conselho consultivo e o conselho de administração. E cada um tem suas peculiaridades específicas, mas 80% são assuntos comuns aos 3 tipos de conselho. Então, o conselho de família, basicamente, ele serve para separar o que são assuntos particulares da família com os assuntos ligados ao patrimônio, ou seja, a empresa. Então, nós temos os membros da família, os pais, com os seus filhos, se são, vamos dizer, maiores de idade, que vão discutir assuntos da empresa. E, geralmente, num conselho, seja um conselho de família, um conselho de administração, se discutem assuntos muito importantes, assuntos táticos e estratégicos. Você não vai no conselho de família ou depois nos demais conselhos discutir assuntos operacionais. Quebrou a máquina, estourou um cano, sei lá o quê. Não, você vai discutir resultados, investimentos, a estratégia da empresa e assim por diante. Eu vou terminar aqui e você vem com uma próxima pergunta para, se você quiser, eu vou complementando. Com certeza. Então, esse tema muito me interessa, porque eu acho que chega num ponto, quem não tem começa a se questionar, é o momento ou não, então tem uma série de questões aqui que acho que vai esclarecer não só para mim, as minhas dúvidas, mas do nosso público por aqui. Sobre o conselho, ainda sobre que empresa, que tipo de empresa, para qual tipo de empresa é um conselho, né? É para todo tipo ou é para um tamanho de empresa específica? Como é isso? Então, o conselho é para qualquer tipo de empresa. É muito comum nos Estados Unidos um jovem que sai da faculdade e que vai montar a sua empresa ou até uma startup, por exemplo, ele já chama 2 ou 3 pessoas, amigas, que ele confia ou sabe que eles têm experiência profissional para formar um conselho. Então, sempre, qualquer tipo de empresa, a qualquer momento, pode e deve montar o seu conselho, principalmente quando os filhos já estão com 16, 18 anos, porque o conselho é uma ferramenta excelente para o processo sucessório.
os jovens já começam a participar, escutar ou até debater, opinar assuntos da empresa. É uma forma muito interessante de entrada na empresa. E eu também sempre digo que a formação de um conselho é o começo da profissionalização de uma empresa familiar. Antes da próxima pergunta, um lembrete rápido, registra aí a sua curtida para prestigiar o nosso convidado e se inscreve para não perder os próximos episódios. Se nos ouve no Spotify, siga o G2 Entrevista. Não, verdade, sei que você tem uma expertise aí em empresas familiares, é bacana que você possa inserir essas nuances específicas desse tipo de empresa, que são muitas no Brasil e tem realmente uma diferença, às vezes, na condução da gestão da empresa. Agora, me fala, Thomas, como funciona financeiramente? As empresas têm custos quando ela adere a um conselho? Então, a questão de custos também depende do tipo de conselho. Eu falei principalmente do conselho de família. Agora, conselho consultivo seria o próximo passo, quando são convidadas pessoas de fora, conselheiros externos ou conselheiros independentes. Num conselho de família, não deve existir nenhum tipo de remuneração. Não há custo, somente o tempo que os sócios estão se dedicando ao conselho. Muitas vezes aí já surgem conflitos. Por quê? Porque jovens herdeiros ou até sócios que não estão ativos na empresa, eles chegam, bom, e quanto eu vou ganhar por participar no conselho? Seria a mesma coisa que se alguém estiver discutindo sobre a venda da casa ou reunião com um corretor e quer cobrar pelo tempo investido. Então, não. A família está discutindo sobre o seu próprio patrimônio, o seu próprio negócio, e eu acho que ninguém deve ganhar. Conselho consultivo começa a ser diferente para os conselheiros externos ou independentes. São profissionais que vão contribuir com sua expertise, com seu conhecimento, e esses devem receber uma remuneração. Muitas vezes eles são de outras cidades, vão ter as despesas pagas e assim por diante, não é? Então, é interessante, se a empresa já tiver uma controladoria, já tiver um bom sistema de orçamentação, colocar uma rúbrica governança e lá já incluir o quanto vai ser gasto pelo conselho, ou seja, pelas reuniões. Às vezes o pessoal prefere fazer uma reunião num hotel ou em qualquer lugar fora da empresa, vão alugar um espaço, tem almoço. Eu acho que devia ter, então, uma orçamentação e uma verba para a governança. Faz sentido, muito bem explicado. E aí, então, pensando aí no custo financeiro, com que frequência essas reuniões de conselho costumam acontecer e que temas que são discutidos em geral nessas reuniões? Você já falou um pouquinho aqui para a gente, mas só para a gente entrar mais no detalhe. Muito bom. É o seguinte, as reuniões dependem muito do conselho, dos conselheiros, da empresa e dos assuntos pautados. Na época da pandemia, agora, a frequência das reuniões aumentaram muito. Não para todas as empresas, mas para algumas empresas que surgiram problemas específicos e coisas nesse sentido. Então, depende muito das empresas. Tem empresas que fazem 4 reuniões por ano, outras fazem 6. Tem, às vezes, um pequeno negócio no agrobusiness, que tem 2 reuniões por ano, porque não acontece tanto assunto, vamos dizer, tático, estratégico, para você todo mês estar
discutindo esses temas. Mas eu tenho empresas que já estou acompanhando o conselho há 8, 10 anos, que a gente tem reunião mensal, e às vezes tem assuntos extras que os conselheiros são convocados. O que se discute num conselho? Eu gosto muito de pautar os assuntos, dividir por grandes temas, não é? São os temas econômicos financeiros. O conselho deve, aí eu falo, ter o espelho retrovisor, olhar para trás o desempenho da empresa, como foi o mês, os indicadores estão satisfatórios, você acompanha a relação ao ano passado e assim por diante. Também nessa segmentação entra no final do ano, setembro, outubro, a projeção orçamentária para o ano que vem. Existem planos de investimentos, estudos econômicos diversos, isso entra nessa parte. Nós temos uma segunda parte que eu chamo mais de assuntos qualitativos. Vem RH, pode vir uma apresentação de TI, pode ter discussões sobre a economia, qual é o impacto da economia no nosso negócio e assim por diante. Ou até ter uma empresa querendo fazer negócios no sentido de fazer uma joint venture, uma empresa está à venda. Então, isso é um outro bloco de assuntos. Então, cabe a gente dividir, segmentar bem, e um cuidado. O pessoal se adora perder em assuntos de números, não é? O número é importante, eles já deviam ser entregues aos conselheiros com alguns dias de antecedência, para deixar bastante tempo para discutir os assuntos estratégicos. Esses, sim, merecem muita dedicação. Era isso. Muito bacana, porque assim, a gente sempre comenta sobre ouvir as pessoas, ouvir o cliente, mas você ter pessoas experientes compartilhando conhecimento, né, com uma certa frequência, com outros olhares, deve ser interessantíssimo para o crescimento da empresa e para a tomada de decisão, né, com mais clareza. Agora, me fala, Thomas, tem perigo de viciar no conselho? O conselho tem data de vencimento? É para sempre? As pessoas costumam mudar? Como é o ciclo de um conselho? O conselho, ele não tem uma validade permanente, pelo menos os conselheiros. O que os livros ensinam, e quando você vai numa palestra, geralmente fala, olha, o conselheiro deve ficar 2 ou 3 anos e deve ter uma rotação de conselheiros. Da minha parte, eu acho que o conselheiro, ele deve ficar no conselho enquanto estiver contribuindo positivamente. Então, o que vem ser um bom conselheiro e que contribua positivamente? Primeiro, aquele que sabe fazer boas perguntas. O conselheiro não precisa ser especialista de cultivo de cana, ou de fabricação de eletrônica, ou de prestação de serviço, não. Lógico, ele vai ter que estudar, se inteirar de estudo e saber fazer boas perguntas. Depois, o conselheiro também precisa trazer ideias novas, ou temas da atualidade. A nível mundial, se critica muito que os conselheiros olham muito pelo retrovisor. Eles sempre querem estar vendo os números, o resultado da empresa, mas não. Precisa trazer assunto de energia fotovoltaica, precisa trazer assunto de startup. O conselheiro precisa ser um eterno provocador. Enquanto ele traz ideias, provoca e faz boas perguntas, ele pode permanecer no conselho. Muito importante também para a formação de um conselho é quem você vai escolher para o conselho. Então, geralmente, você vai trazer uma pessoa
que tenha uma experiência profissional que, de certa forma, se correlaciona com o negócio. Você vai trazer uma outra pessoa que está mais voltada para a parte administrativa financeira, o outro talvez mais para a parte de recursos humanos, então depende um pouco da empresa. Mas nada de convidar 10 pessoas de fora para o conselho. São 2 ou 3 pessoas no máximo, além das pessoas dos sócios, papai, mamãe, os filhos, às vezes são 2 irmãos, e aí você tem um grupo de 8, 9 pessoas. O que os livros, o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, diz, ou escolas como a Fundação Dom Cabral, é que um conselho deve ter de 9 a 11 membros. Até aqui gostaria de chegar. Não, excelente. E qual que é a diferença, no seu ponto de vista, do conselho empresarial de hoje em dia, onde você tem desafios como o ESG, que está todo mundo comentando, e o conselho empresarial de antigamente? Então, eu volto a falar um pouco, de novo, sobre, vamos dizer, os conselheiros e os próprios sócios da empresa. Você tem algumas ferramentas de administração, ou, entre aspas, falar de modismos, que é muito interessante a empresa ter, por exemplo, auditoria, compliance, isso são ferramentas propriamente ditas. Vamos colocar na empresa um programa de compliance, né? E muitas vezes é o conselho que traz isso. Olha, gente, a gente tem um compliance na nossa empresa, como vocês vão organizar? Vocês vão chamar alguém de fora para ajudar? Vocês têm competência interna? E assim mesmo. Ontem mesmo eu estava lendo um artigo interessante, especificamente sobre o ESG, e o artigo diz: existe uma formação de ESG? Na realidade, não tem. Eu acho que é uma questão muito de processos e de cultura, e é muito abrangente, porque absorve sustentabilidade, governança e aspectos sociais. Você não vai ter uma pessoa que vai conhecer e abranger tudo. Veja, as primeiras discussões de sustentabilidade começaram em 1960, e tem muitas empresas que evoluíram em relação à sustentabilidade. Isso tem que estar impregnado dentro da empresa. É economia de recursos, a filosofia, vamos dizer, do verde, a parte social também é muito importante. Então, o ESG, no meu modo de entender, tem que ver muito com a cultura da empresa. É claro que, a partir daí, podem-se determinar pessoas para começar, vamos fazer um plano de sustentabilidade, por exemplo. Quanto nós temos de dispêndio de supérfluo de energia, ou vamos estabelecer indicadores em relação a dejetos e assim por diante, não é? Governança, a mesma coisa. Como nós estamos em transparência, em comunicação dos números da empresa para os acionistas e assim por diante. Então, eu acho que o ESG, que em primeiro lugar é uma coisa extremamente positiva, mas no meu modo de entender tem que ver muito com a cultura da empresa, e isso tem que partir dos sócios e do conselho. O conselho precisa estimular. Por exemplo, em conselhos que eu tenho participado, onde tem jovens que às vezes nem trabalham na empresa, mas participam, aí eu falo: jovem, traga para a próxima reunião uma palestra sobre ESG, né? Então, ela vai ter que estudar a pessoa e trazer. Ou já em outra empresa, era mais época da sustentabilidade,
por favor, traga para a próxima reunião, nos fale o que é sustentabilidade. Como a gente montaria em nossa empresa um programa de sustentabilidade ou até a criação de um comitê de sustentabilidade. Então, tem provocações muito interessantes, onde, inclusive, a gente pode envolver a nova geração, que às vezes não está nem trabalhando na empresa ainda, nesses assuntos. E é uma forma de interessar a nova geração pela empresa, porque você tem muitos jovens que não querem saber da empresa da família ou tem outros interesses, mas tem muitos jovens que estão se interessando pelo ESG e também por toda a questão de novas tecnologias, startups. Então, nós precisamos ser muito criativos para manter a segunda, terceira geração nas empresas. Esse tipo de assunto atrai mais os jovens, sem dúvida. E a gente precisa ouvi-los, eles são criativos, né? E a gente precisa saber como lidar com esse público também, né? E atraí-los, porque eles também têm talentos que a gente não tem e a gente precisa complementar aí a empresa com pessoas diferentes, já que a gente tem falado também tanto de diversidade, né, Thomas? Agora, me diga uma coisa, você falou até em acionista, e aí para a gente encerrar aqui nosso bate-papo. Conselho não é reunião de acionista, né? E se o CEO discorda? E se a coisa começa ali a patinar? Como é que o CEO deve se relacionar com os membros do conselho? Tem que concordar com tudo? Como é que costuma ser? O que você já teve de história, experiência, que a coisa esquentou, o CEO cria uma coisa, o conselho outra? Como é que é isso? Então, isso ainda, principalmente até a segunda geração, vamos falar empresas já profissionalizadas, empresas familiares, que têm um conselho consultivo, inclusive com pessoas de fora, não é? Em geral, na maioria dos casos, o CEO ainda é o principal acionista. Então, cabe ao conselheiro independente ou externo, já o nome diz, ele é independente, então ele precisa ter habilidade para falar o que ele pensa e chamar atenção para coisas que ele acha que eventualmente não são as mais corretas. Mas num conselho consultivo, a decisão última sempre é dos sócios, então o conselheiro vai poder opinar. Participo de conselhos consultivos onde o CEO é um profissional do mercado. Então, eu acho que os conselheiros precisam ser muito hábeis em colocar as perguntas, mostrar coisas que não estão corretas, ou tem um conselho que participo que, às vezes, o CEO ele pode ser muito relutante em contratar uma determinada pessoa para uma área. Aí o conselho pode bater na mesa, está na hora, né, de você trazer essa pessoa e aí vai se chegando a um bom entendimento. Importante é que o conselho é uma equipe e geralmente o CEO faz parte dessa equipe, porque ele está representando a empresa, não é? Então, precisa ter esse trabalho em equipe que é muito, muito bom. O conselho de administração, que nós não falamos, vamos dizer, sobre o conselho de administração propriamente dito, ele existe por lei somente em empresas de capital aberto, com ações negociadas em bolsa de valores. Essas são obrigadas a ter um conselho que é o responsável último pelas decisões que são tomadas na empresa. Aí, esse conselho ele pode chegar e exigir coisas do CEO, e se o CEO não cumprir, não for bem, ele pode ser convidado a se retirar da empresa. E sim, então esse conselho aí é mais poderoso. Que bom que você trouxe essa informação aqui para a gente. Sim, ele é muito poderoso
num conselho consultivo, o conselheiro independente ou externo, ele opina, ele dá sugestões e tudo mais. Agora, num conselho de administração de uma sociedade anônima, pega uma Gerdau, ou pega Vale, Petrobras, sei lá, tem umas 500 empresas, acho que não é tanto assim, mas listadas em bolsas, esses conselheiros, eles respondem pelos atos, né? Então, o conselho, quando tem, pode ter um ilícito, um desvio. Tivemos na BRF, se não me engano, problemas, o conselho é que responde, não é? Então, é isso. Excelente. Thomas, foi um prazer falar com você sobre esse tema. Você, além de tudo, é professor, né? Então tem uma didática aqui para explicar, foi muito rico. Essa troca de informação aqui vai ser muito útil para os executivos, para os C-levels, para os CEOs aqui das empresas, vai ser útil para todo mundo. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite e compartilhado aí essas informações, Thomas. Muito bem, Glaucia, eu também agradeço muito. Eu acho que a vida é um aprendizado, a gente sempre vai aprendendo, o convívio com as famílias empresárias é riquíssimo, uma coisa que eu já faço há mais de 15 anos. Durante 30 anos eu praticamente sempre trabalhei em empresas familiares, então a melhor faculdade é o dia a dia, a experiência. Então, é um enriquecimento constante. Eu que agradeço muito, foi um enorme prazer. Sem dúvida. Obrigada, Thomas.